Ontem tava no evento conversando com o meu sócio Perini, e aí a gente tava olhando pra... Qual é o nome? Castanhas. Você gosta de castanha, Kaique? Gosto de castanha. Aí ele falou assim pra mim, ó, tá vendo essa castanha aí, ó? Se essa castanha ficar muito cara, o que vai acontecer? A castanha custa R$10, ela começa a custar R$20. Só que as pessoas, elas não param de comer castanha mesmo por R$20. O que vai acontecer? Os empreendedores vão olhar e vão falar assim, pô, peraí, tá todo mundo comprando por esse preço? Eu vou ter que produzir mais castanha. É isso que vai acontecer, certo? Só que o que acontece? Quando você olha pro Bitcoin subindo de preço, o que os produtores de Bitcoin pensam? Que seriam os mineradores? Vou minerar mais. Só que o preço da mineração vai aumentar por causa do halving. Então imagina você pegar um ativo que tá subindo, você tem uma demanda que tá subindo muito, só que não dá pra você produzir mais a um preço mais barato porque fica muito caro de produzir. O que vai acontecer com o preço? O preço sobe, porque o preço para produzir hoje um Bitcoin é mais ou menos 30 a 31 mil dólares. Com o halving, ele vai dobrar. Então ele deve ir para mais ou menos 60 mil dólares. Ou seja, não vale a pena você produzir Bitcoin a 60 mil dólares se o preço do Bitcoin tá a 60 mil dólares, por exemplo. E hoje acabou de bater 70. Ou seja, a tendência natural é que isso daqui de alguma forma vale mais. Então isso daqui é um pouco da tese do halving. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, inclusive. Faz sentido para você, Kaique? Fez sentido. Muito bom. Então o Bitcoin subiu mais de 200% em um ano e só nos últimos 30 dias subiu 44%. No vídeo de hoje você vai entender 3 coisas. Primeiro, porque o Bitcoin está subindo tanto. Segundo, como estão os principais indicadores do Bitcoin. Em terceiro lugar, a grande pergunta. Será que ainda vale a pena comprar Bitcoin? Todo ano é a mesma pergunta E todo ano é a mesma resposta? Será que esse ano a resposta é diferente, Kaique? Não, mas sério, não acho que eu vou chegar aqui no vídeo e terminar falando assim, compra Bitcoin. Não é isso que eu vou terminar falando não, tá? Ou é? Não sei. Fica no vídeo até o final. Mas antes de começar, clica no botão de se inscrever aqui no canal, é muito importante, e dê um like. Poxa vida, é só isso que eu te peço. Bitcoin tá subindo por 2 grandes motivos. O primeiro é essa introdução que eu fiz, que é o halving. O halving é basicamente quando acontece um corte de 50% na produção dos novos bitcoins. Isso é um evento que acontece automaticamente a cada 4 anos para reduzir o efeito inflacionário do Bitcoin. Historicamente, sempre que acontece um halving, o preço do Bitcoin sobe drasticamente. Em 2012 foi assim, em 2016 foi assim, em 2020 foi assim, e o próximo halving vai acontecer agora em abril de 2024. E nos últimos 3 halvings, 6 meses depois do corte, o Bitcoin atingiu seu pico máximo. Ou seja, quando teve um halving, que significa basicamente onde ficou mais caro produzir Bitcoin, o preço subiu. Só que o preço subiu e atingiu seu pico, na média, em 6 meses depois do halving. Então, se o halving é em abril, se a gente fosse respeitar a mesma estatística, a gente estaria falando aqui de outubro. Em 2012, o Bitcoin subiu aqui de nada, basicamente, para algo próximo de 600 dólares, talvez. A gente teve em 2016 o halving subindo até mais ou menos 23 mil dólares. Em 2020, a gente teve o halving subindo aqui para mais ou menos 55 mil dólares. E agora o preço está em 70 mil dólares. Será que a gente vai ver esse preço indo para o dobro, para o triplo, para 4 vezes isso? Não sabemos. Mas é uma expectativa do mercado que algum ajuste de preço tenha que acontecer para que justifique para o minerador continuar produzindo, porque senão ele não produz. Você vai produzir um negócio onde o custo de produção é mais alto que o preço de venda? Não faz sentido. O segundo fator é a queda de juros nos Estados Unidos, porque Bitcoin é um ativo de beta alto. Beta alto significa que ele oscila mais. Então, se o mercado sobe, ele sobe mais que o mercado. Se o mercado cai, ele também cai mais que o mercado. Por isso que você vê o Bitcoin, às vezes sobe 1000% e cai 50%. Ele tem um beta muito mais alto. Nos últimos 12 meses, o S&P subiu 32%. Aí o Bitcoin subiu pra caramba também. Agora, por que o S&P continua subindo? Por mais que você vai olhar para os múltiplos de lucro, eles estão muito acima da média. Bom, basicamente tem uma expectativa de queda da taxa de juros nos Estados Unidos e a ideia é que o Fed comece a cortar cada vez mais. Só que, obviamente, quando tem uma expectativa de cortar a taxa de juros, o mercado já precifica esse acontecimento. Então é por isso que isso aqui aconteceu já e não sabemos se vai continuar acontecendo durante longos períodos. Agora, tem um grande aprendizado que eu tive na minha vida, que é o seguinte: tudo sobe no boato e cai no fato. Com o Bitcoin, isso não foi verdade até agora. Você tem um halving e depois sobe. Mas todas as notícias, geralmente os balanços de empresas que a gente está esperando, a gente espera um resultado astronômico. Vem um resultado astronômico. Esse é o boato. Aí vem o fato, que é o resultado em si, e aí o preço cai. E aí inventa alguma coisa. Geralmente é assim. Mas o Bitcoin até hoje não foi. Mas no geral no mercado é. Agora, deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Na Finclass você tem 4 cursos de criptomoedas, tá? A gente tem um do Persigo sobre análise de criptoativos. Tem o do Ulrich, que é um finbook do livro dele de criptomoedas. Você tem a do Felipe, onde fala do futuro do BTC, né, do Bitcoin. E você tem a do Samir sobre criptoativos. Isso daqui é impressionante. E além disso, na Finclass você tem uma carteira
carteira recomendada de criptoativos, porque não necessariamente o Bitcoin é o que mais vai subir, ele acabou de subir muito. Às vezes o que vai te dar a grande porrada na carteira vai ser uma altcoin, ou seja, outro criptoativo. Você tem acesso a uma carteira recomendada só pelo fato de ser assinante na Finclass, uma carteira recomendada por um analista especialista nisso. E a boa notícia é que a Finclass vai comemorar 3 anos de vida agora. E no dia 24 de abril, a gente vai comemorar o aniversário dando um desconto de 50% sobre a assinatura, que já é muito acessível. A assinatura da Finclass é R$ 69,90 e durante um único dia ela vai ser por R$ 34,90. Para você participar desse desconto, dessa promoção, dessa comemoração que vai durar apenas 24 horas, é só clicar no link da descrição, colocar o seu nome e e-mail para você ser avisado. Ah, e tem um bônus muito legal também. Todo mundo que assinar a Finclass no dia do aniversário vai ganhar um ingresso para participar presencialmente do Fin Day no Ibirapuera. Eu vou estar por lá e muitos outros investidores e colegas também. Clica ali, deixa seu nome e e-mail e se prepara que tá chegando. Kaique, você sabe qual que é o ativo mais valioso do mundo? É ouro? É o... Caramba, Kaique. Cara, se eu fizesse essa pergunta pra você há 7 anos atrás, o que será que você diria, hein? Você lembra? Que loucura, né? Sabe qual é o segundo ativo mais valioso do mundo? O que você chuta, Dani? Apple, Microsoft. E o terceiro? Agora é Apple. Apple. Agora o quarto. Nvidia, cara. Você tem noção que o quarto ativo mais valioso do mundo é a Nvidia? Que a gente usava pra jogar Counter-Strike. Lembra aquelas coisas? Porque essas placas, elas são muito usadas para processamento, mineração e várias coisas. E o Bitcoin, cara, ele é o 8º ativo mais valioso do mundo. Isso é muita coisa também, né? 1,4 trilhão de dólares. Vale mais que a prata inteira do planeta. Se você somar todas as empresas de capital aberta listadas na B3, a gente tem um valor de 919 bilhões de dólares. Todas as empresas. Cara, o que é louco pensar que todas as empresas listadas na bolsa valem menos que metade da Nvidia. Que loucura, cara. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta sincera aqui, que eu vou voltar em outubro, 6 meses depois do halving, pra ver a resposta de vocês. Eu quero que você comente agora se você acha que o Bitcoin vai subir ou se você acha que o Bitcoin vai cair a partir do preço de hoje, que é o preço que eu vou colocar na tela agora. Escreve nos comentários. Em outubro eu vou voltar aqui pra dar umas boas risadas. Alguém vai se dar muito bem, alguém vai se dar muito mal. Vamos olhar para os 3 indicadores principais de Bitcoin, ou pelo menos alguns dos principais indicadores que podem nos indicar alguma coisa. Indicar se tá barato, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar, e a gente reflete em cima disso. O primeiro deles é o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer basicamente divide o preço do Bitcoin pela média do preço dos últimos 200 dias. Pensa assim, ó, é como se tivesse o preço hoje dividido pela média do preço de todos esses dias. O que isso daqui significa? Significa que, como a gente pega a média desses 200 dias, é como se você tivesse uma curva mais suave. E aí você pega o preço de hoje, que é como se fosse uma curva mais agressiva. Atua quase como uma média móvel. Então, se o preço do Bitcoin nos últimos dias está em 100 e o preço hoje está em 150, significa o quê? Que o preço de hoje está acima dessa média. Isso aqui pode indicar uma tendência de alta. Quando esse número fica em 2,4, o Bitcoin, ele geralmente não está num bom momento de compra, porque a gente pode ter passado de uma tendência de alta para, eventualmente, um preço muito alto, muito esticado em relação à média. E o próximo de 1 indica um preço mais justo, porque é como se tivesse muito tempo já no mesmo patamar. Abaixo de 1 geralmente indica o quê? Que esse preço está muito abaixo da média e tem feito sentido, historicamente, comprar nesses patamares. Hoje o múltiplo de Mayer está em 1,86, que é a máxima dos últimos meses. Uma coisa que nunca me traiu no mercado financeiro é o indicador de sentimento. E aí a gente olha para o Fear and Greed Index, que é o medo e a ganância. Quando as pessoas estão muito gananciosas, o pessoal não vê preço. Aí começa a comprar, e o preço sobe demais e fica irracional. Então acaba ficando caro, e o contrário também acontece. As pessoas ficam com muito medo e o medo fica irracional, obviamente. E aí o preço acaba estando muito barato, as pessoas não percebem. A gente tem um indicador de 81 hoje. 81 significa Extreme Greed, ou seja, ganância extrema. As pessoas estão muito gananciosas. Significa que não tem racionalidade. Mais ou menos isso. Não significa isso. Significa que pode indicar que não tem racionalidade. As pessoas estão muito otimistas. Lembrando que semana passada a gente bateu 90. E o terceiro indicador é a dominância do Bitcoin. Dominância é assim, ó. Se você pega o Bitcoin e as outras criptomoedas e o Bitcoin subiu mais do que elas, o Bitcoin fica mais representativo dentro do universo de criptomoedas. Então espera-se que o que vai subir mais nos próximos tempos são as altcoins. Elas devem subir mais. Se o Bitcoin subiu muito menos que as altcoins, espera-se que o Bitcoin vai subir mais do que as altcoins no período. Em 12 meses, a dominância do Bitcoin saiu de 43 para 54. Isso significa que o Bitcoin ficou muito mais representativo. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não comprar Bitcoin? Depois de tudo que eu falei, Kaique, qual é o seu veredito? Eu já tenho Bitcoin, é isso que eu tenho pra falar. Você já tem Bitcoin. É relevante? É uma quantia relevante no seu patrimônio, cara? É, né? Hoje eu cheguei em mais ou menos 5 milhões em Bitcoin, o que dá 17% do meu patrimônio, que é muito mais do que eu deveria ter. Mas eu não tinha
isso, eu tinha muito menos. Só que isso daqui foi crescendo, e agora eu vou esperar o halving, ou talvez um período próximo para fazer alguma movimentação. E já adiantando, eu provavelmente vou fazer uma movimentação esse ano. O que os indicadores nos dizem? Primeiro, que a dominância do Bitcoin está nas máximas, ou seja, não é um bom momento para comprar segundo esse indicador. Segundo, Fear and Greed está em 81, não é um bom momento para comprar também, porque as pessoas estão muito gananciosas. Quando a gente olha para o múltiplo de Mayer, ele também está bem acima de 1 e na máxima dos últimos meses, então também não está bom para comprar. Se eu fosse olhar só para os indicadores, eu não compraria de forma alguma. Mas Ray Dalio tem um grande aprendizado. Ele diz que não devemos tentar prever o futuro através de uma bola de cristal, porque estamos fadados a comer caco de vidro. E por vezes eu já achei, e muitos antes de mim acharam também, que o mercado americano estava caro, as ações dos Estados Unidos estavam caras. Foi passando o tempo e você viu elas subindo sem parar. Muitas vezes a gente pode até ter uma opinião, mas a gente pode estar errado no mercado financeiro. Então é importante que o investidor ele seja humilde intelectualmente para saber que ele vai errar com o tempo. E que é importante você ter a convexidade ao seu favor. Então na minha filosofia de investimentos, não é porque eu acho, por exemplo, que as ações estão caras que eu não vou ter nada em ações. Eu vou diminuir o que eu vou ter em ações. Não é porque eu acho que os fundos imobiliários estão baratos que eu vou ter toda a minha carteira em fundo imobiliário. Eu vou ter mais, mas não vou ter tudo. O que eu diria é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com o futuro do Bitcoin. Eu realmente não sei. Mas se eu não tivesse nada de Bitcoin, eu compraria um pouco, para que eu pelo menos me expusesse a isso. De forma que se ele cair, eu vou ter algum prejuízo, mas se ele subir, ele pode ter uma alta extremamente relevante. Então a gente chama isso de convexidade. E é um pouco disso que eu tenho no meu portfólio. Eu até acho que eu tenho mais do que eu deveria, não vou comprar mais Bitcoin hoje. Pelo menos é o que eu imagino agora, na data de gravação desse vídeo. Mas se algo mudar, eu vou falar aqui para vocês. E aí, fez sentido tudo que eu trouxe para vocês? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Grande abraço e tchau.